Uma vez, conforme a tua graça, Senhor, a tua visitação, santo e bendito, sermos renovados no Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos visíveis e invisíveis que nos alcançaram em graça, Senhor, no dia de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a partir desse instante, a estarmos em uma direta, real, sincera ligação contigo, Senhor, por meio da tua santa palavra. Que haja edificação, Senhor, que haja santificação, que haja salvação, Senhor, nessa noite, neste local. Oramos, Senhor, por essa comunidade, do Alto das Pombas. Que o Senhor tenha, Senhor, compaixão. Exerça a tua misericórdia, Senhor. Do monte, a partir do versículo 7, do capítulo 7, o título da nossa exposição é bastante sugestivo: todo aquele que busca, acha. Então nós titulamos a exposição de Você encontrará aquilo que você busca. Mas a grande questão, a nível de introdução, é o que nós estamos buscando. Pois o fato de que encontraremos aquilo que buscamos está evidenciado em vários e vários versículos das Escrituras, mas a grande questão, como nós já aprendemos aqui, é em virtude da imensidão do engano exterior e principalmente interior, nós podemos estar buscando coisas erradas e encontraremos a consequência dessa busca. Por isso que não é só louvar a Deus no sentido muitas vezes de ignorância. Senhor, eu vou receber tudo aquilo que eu tenho te pedido, porque a Bíblia não traz esse tipo de pensamento. Quando nós ouvimos na palavra de Deus e lemos na palavra de Deus que nós receberemos aquilo que estamos pedindo, é quando nós pedimos conforme a vontade do Senhor, e não quando nós pedimos conforme a nossa própria vontade. Então aqui no versículo 7, e eu já antecipei ontem, que nós estamos aqui em um sermão onde cada afirmação está intimamente ligada com todo o sermão, não somente com as afirmações anteriores, logo anteriores, nem as logo posteriores, mas todo o sermão está interligado. Todo o sermão traz essa verdade clara de que o Senhor tem as suas ordenanças, que o Senhor tem para nós um modo de viver e de agir diferente daquilo que muitas vezes nós temos pensado. Então, quando nós lemos pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, é importante que o contexto é interligado com o versículo que antecede: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Então, como nós falamos ontem, a ideia aqui é uma igreja realmente cheia do Espírito Santo, ela anseia por evangelizar, para que pessoas sejam salvas. E eu quero mostrar isso na Bíblia. Abra comigo no livro que nós de fato estamos estudando, que é o livro de Atos. Nós estamos apenas em um parêntese de alguns meses para retornarmos a Atos, se assim Deus permitir. Mas olha que coisa, a igreja, ela demonstra qual o propósito da oração dos crentes juntos. O que eles estavam intercedendo, qual era a motivação deles. Então, aqui no capítulo 2, versículo 42, tudo isso aqui a gente já estudou. Nós estamos apenas recapitulando.
Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por que eu estou falando isso? Pois o título da nossa mensagem de hoje foi qual? Nós encontraremos aquilo que estamos buscando. Então, é fácil repetir: pedir vos será concedido, buscar encontrareis, bater a porta lhe será aberta. Que bom, mas o que você está buscando? Então, nós como cristãos devemos sair desse pensamento, desse tipo de cristianismo superficial e raso, e crescermos na graça e no conhecimento. Então, a questão aqui é: o que de fato estamos buscando? Que nós encontraremos o que estamos buscando, isso é um fato, né? Que nós colheremos o que estamos plantando, isso é um fato. Então, diante desse fato tão claro, dessa promessa tão absoluta do Senhor Jesus, é importante essa análise séria e sincera do que de fato nós estamos buscando. E para que a gente não tenha em nós nenhum pensamento hipócrita, o que você está buscando, irmãos, é aquilo que você dá prioridade. Então, pessoa que de repente está buscando ficar rico, qual é a prioridade dele? Ficar rico, né? E ele pode fazer isso de forma lícita, de forma ilícita, né? Se for de forma lícita, ele vai buscar um meio de trabalho onde ele possa enriquecer e atingir o montante do dinheiro que ele dimensionou. Então, é importante que a gente entenda isso. O que nós, de fato, passamos a maior parte do dia pensando e fazendo é o que, de fato, representa para nós tesouro, né? Não podemos nos enganar, não devemos nos enganar. Então, olha aqui no versículo 43 de Atos 2. Em cada alma havia temor. Havia o quê? Temor. Eles se aproximavam para encontros como esse, mesmo no quarto em secreto, sem que ninguém visse, havia temor. Pois havia consciência clara e real de que o Senhor estava lá. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Então, é interessante que as pessoas buscam a Deus, e a gente, pelo menos dizem estar buscando a Deus, e é comum você ouvir esse tipo de afirmação nos dias atuais. O fato de eu ir ou não para a igreja não diz se eu estou buscando a Deus ou não. Então eu não entendo mais de Bíblia, né? E já dei esses exemplos assim tão claros, e nunca é demais. Quando você quer comprar carne, você vai aonde? No açougue. Quando você quer um livro, você vai na biblioteca ou na livraria. Quando você quer tomar um sol, você vai à praia. Quando você quer nadar, você vai à piscina. Quando você quer andar de bicicleta, você pega uma bicicleta e vai até uma rua andar de bicicleta. E aqueles que querem buscar Deus, não tem lugar para buscar Deus? Porque eu não gosto dessa palavra preocupação, mas todo o cuidado de Jesus em proporcionar para nós um ambiente espiritual para o nosso crescimento, para chegar a essa altura e a gente desprezar, dizer que encontros como esses são desnecessários. Então é surreal o que algumas pessoas têm proposto no meio evangélico. Versículo 44. Estavam juntos os que creram. Percebam, os que creram. Realmente, a pessoa que não crê na Bíblia não tem muito o que fazer aqui. E tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades. Mas é interessante que a gente não ora para o Senhor nos fazer desapegar das coisas, né? Mas a gente ora para ter mais coisas. Senhor, eu estou precisando, sabe? Precisando de algumas coisas aí, Senhor. Sabe como é, né? A gente não ora, Senhor, me dá um coração generoso para que eu me desapegue de tudo. Sabe? Que eu possa viver cada vez com menos. Não costumo ouvir orações
nesse nível, nessa direção, mas eles estão orando aqui, né? Estão fazendo isso, buscando isso. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então perceba, não era algo para, sabe, para aliviar a consciência. Não, era algo espiritual e, como algo espiritual, ordenado. Então, vendia propriedade, os apóstolos estão lá com os recursos. À medida que ia surgindo necessidade, os recursos eram usados para as necessidades que surgiam. Não é assim não. A gente levantou esse valor, vamos distribuir aqui. Distribuir por quê? Está todo mundo se alimentando e se vestindo bem. Quando o Senhor enviar, quando necessidades aparecerem, o recurso está aqui. Mas hoje em dia parece que muitas pessoas não pensam assim. Já que tem sobrando, então vamos comprar coisas novas. Por que comprar coisas novas? Não entendi. Imagine então que a gente receba uma grande doação, né? E aí alguma pessoa diga, pastor, então vamos comprar a sede da igreja. Por que Deus mandou comprar esse prédio? Não, pastor, mas a doação foi muito grande. Vamos ver se a gente compra umas 3 casas. E por quê? Não, mas a gente tem dinheiro. A gente quem? Percebe que como as pessoas elas estão na igreja, mas parece que a igreja não é de Cristo. Parece que é nossa. No sentido, não, é nossa, é que a gente faz parte. Mas o cabeça é Cristo. É Ele que tem que dar a direção de tudo. Principalmente de como os recursos vão ser usados, né? Não é porque de repente a igreja tenha uma quantidade X de recursos que a gente vai fazer investimentos materiais para tornar mais confortável o ambiente. Por quê? Se Deus não direcionou. Eu costumo dizer, se os irmãos já estão dormindo nesse tipo de cadeira, imagina uma acolchoada, né? Então, a direção sempre e sempre tem que vir de Deus. Então ele continua, à medida que alguém tinha necessidade, versículo 46, e aqui a gente fica constrangido, porque a gente às vezes acha que a gente é crente, temos 4 reuniões por semana, porque grande parte das igrejas tem 2, né? Tem um culto de doutrina, que ninguém vai, e tem o da família domingo. O do sábado é bagunça, que é dos jovens, né? Tem algumas, tem empresário, libertação, isso daí a gente sabe que nem existe, né? Então, mas aqui a gente tem 4 cultos por semana. Não, aqui eles tinham todos os dias. Todos os dias. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E a ideia de singeleza de coração aqui é: a alegria não vinha pelo sabor da refeição, mas pelo privilégio de ter uma oportunidade de usufruir da comunhão com os santos. Então, podia ser um pão com água, podia ser uma pizza deliciosa, com sorvete de sobremesa. A alegria seria a mesma. Não, pastor, pão com água, a mesma alegria que pizza e sorvete. Para o cristão é. Porque a alegria não é pelo sabor do alimento, mas pelo cuidado de Deus em nos alimentar. Eu sei que para nós, num mundo como o nosso, né, tão seduzido pelas coisas que o mundo pode proporcionar, pelas sensações que o mundo pode proporcionar, é até estranho ouvir algo assim, mas é bíblico, que você saiba que é bíblico. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Preste atenção, simpatia do povo aqui não é que o povo gostava dos crentes, não. A ideia é, o comportamento cristão é tal que as pessoas vão odiar os cristãos, mas sem motivo. Porque a gente não dá motivo para as pessoas nos odiarem, né? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a gente deveria orar por isso, para ser uma igreja assim, nesses moldes. Mas como é que a gente vai ser uma igreja assim se tem irmão que não gosta do irmão? Como é que vai ter unanimidade? Como é que vai ter desprendimento
né? Se em vez de generosidade a gente encontra egoísmo e avareza. Então, cuidado. Esse é o referencial de igreja. Mas ainda aqui no livro de Atos, só para que a gente entenda o que devemos pedir, de fato, vocês sabem que no capítulo 4, Pedro e João são presos, eles são julgados e ameaçados diante do Sinédrio para que não mais pregassem no nome de Jesus. Quando eles foram soltos, a igreja orou. Atos 4, versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Quantas coisas, quantas ameaças eles sofreram, afrontas. Ouvindo isto, unânimes, o povo quando ouviu isso, o povo cristão, os crentes de verdade, quando ouviram isso, unânimes. Ou seja, a ideia é que o coração daquele povo era um só. Levantaram a voz a Deus e disseram, aqui é uma oração: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai. Pai aqui, a ideia de ancestral. Teu servo. Então, qual é a grande qualidade de Davi? Ser um servo de Deus. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel se uniram todos para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Você já teve essa visão acerca da perseguição que você sofre, oposição que você sofre? Que há um propósito de Deus nisso, no nosso sofrimento? Quando acontece na sua vida, na minha vida, algo muito doloroso, há um propósito de Deus nisso. Normalmente a gente olha mais horizontalmente do que verticalmente. A gente deveria, nos momentos de grande dor, olhar mais para o alto do que ao nosso redor. Mas a gente, infelizmente, não é assim. Nós gostamos de culpados, gostamos de culpar pessoas. Sabe, eu saí da igreja porque o pastor falou aquilo, eu fiz aquilo porque o irmão fez isso, eu sou desse jeito porque meu pai e minha mãe não me deram abraços quando eu era criança. Pelo amor de Deus, irmãos, a essa altura de campeonato, sabe, o mundo fica o tempo todo dizendo, né, que traumas, mas a gente sabe que tudo isso, esse aprisionamento emocional da grande maioria dos habitantes da Terra, não diz respeito tanto à forma como eles foram criados, mas o fato de serem quem são, homens que caíram na graça, caíram da graça. Todos nós nascemos em pecado, destituídos da graça do Senhor, e necessitamos de uma reconciliação. Por isso que essa ideia de trauma, né, é algo que particularmente eu combato, né? As pessoas que me são próximas, elas não gostam do que eu falo, porque dizem que eu sou muito insensível. Não, eu não sou insensível, não. Eu vou concebido. Sempre disse e direi a vocês, se a emoção da gente nos guiar, a gente vai parar num lugar muito ruim. Nós temos o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que tem que nortear, inclusive os nossos sentimentos. Alguém fez algo ruim por você no passado? Perdoe. Meu pai me batia todo dia, não é meu caso não. Meu pai me batia todo dia, minha mãe me esquecia. Sim, perdoe. Olhe para Cristo. Não, mas eu sou traumatizado, porque quando eu era pequeno me trancavam no quarto e me deixavam lá. É mesmo. Você tem um ótimo ponto de partida para perceber que o mundo é isso, um quarto escuro, fechado. E a única forma de sair dele é olhar para Cristo.
Então, todo trauma que você me disser, a resposta vai ser a mesma, Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz, agora nenhuma condenação há os que estão em Cristo Jesus, está falando inclusive acerca disso. Quando ele diz que a gente é uma nova criatura, ele está falando acerca disso. Sabe os traumas da antiga criatura? Tudo se fez novo. Então, que desculpa é essa? Mas a gente é esse tipo de gente que gosta de colocar a culpa em alguém. Sabe por que eu sou desse jeito? Porque eu fui criado. Não é por isso não. Né? Porque se você tem Cristo, você tem que ser a imagem e semelhança dele. Não a imagem e semelhança que você foi um dia. Então, cuidado com as desculpas, porque elas não colam. Não com o Senhor. Então, continuando aqui, diz, levantaram os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o santo servo Jesus. Versículo 29, agora Senhor, olha para as suas ameaças, cães ameaçando a igreja, pessoas em oposição, pessoas em ameaça muitas vezes psicológica, né? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede, olha o que eles pedem. Por isso que eu estou lendo essa passagem, para que você entenda o que Jesus está dizendo em Mateus 7,7. É esse tipo de pedido, é esse tipo de busca, é esse tipo de batida na porta que Jesus está falando. Não é algo abstrato, cada um pede uma coisa. Eu quero uma bicicleta, eu quero uma bola, eu quero uma boneca. Não está falando disso Mateus 7. Está falando de algo que a igreja, que os cristãos como igreja pedem em unidade e são ouvidos. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. É isso que a gente devia pedir. Sabe, eu fico envergonhado toda vez que eu estou. Ontem foi um dos dias que eu me envergonhei. Toda vez que eu passo por pessoas que estão indo para jogo de futebol, eu me envergonho. Porque eu vejo, sabe, a predisposição de se tornarem ridículos por algo assim completamente sem valor, que é um jogo de futebol. E a gente que tem essa boa notícia que salva pessoas, que pode encher o céu de almas perdoadas, regeneradas, a gente fica tímido. Vê um bando de marmanjos, né, gritando um hino de um time de futebol ridículo, né? Pessoas que não têm o senso do ridículo, usando blusas com nomes estranhos atrás, né, de jogadores que não são eles. Por que a gente não está aqui com a blusa de Jesus? Eu quero ser como Jesus. Tem um monte de criancinha que quer ser como o Neymar. E ninguém na igreja quer ser como Jesus. A gente não olha para Paulo, Pedro, Abraão, Moisés, Enoque. Então, eu fico envergonhado com o desprendimento dessas pessoas, né? E eu oro sistematicamente pedindo que o Senhor me conceda intrepidez, não só aqui dentro, mas do lado de fora também, para pregar a palavra do Senhor. Essa intrepidez, esse desprendimento, né? Mas e se as pessoas me acharem ridículo? Tô nem aí. E se alguém me tratar mal? Problema. Faz parte. Esse desprendimento que a gente deveria ter. Mas muitas vezes a gente percebe que as pessoas preferem brigar por cadeiras dentro da igreja do que pregar como igreja. Disseminar a palavra de Deus mundo afora. Triste realidade. Temos que combater. Versículo 30.
enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Bom, será que Jesus faz isso hoje ainda? Com certeza. Por que não faria? O que mudou? Nada. Talvez tenha mudado a nossa fé. Está muito pequena. Versículo 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam. O lugar precisava tremer? Não, não precisava. Aqui é um toque de Deus. Sabe? Para ficar ainda mais bonito. Deus gosta de fazer isso. Quando Ele se alegra com algo, alguém, Ele demonstra claramente essa alegria. Quando Jesus está para ser batizado, todos ouvem uma voz: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso a gente deveria buscar. Cheios do Espírito Santo. Não pela metade. Cheios do Espírito Santo. E aí aconteceu o quê? Quando eles estavam cheios do Espírito Santo, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. E a palavra intrepidez é como se fosse uma mistura, de coragem, e ao mesmo tempo, precisão naquilo que está sendo dito, Você fala o que é certo e você faz isso corajosamente, porque as consequências podem ser perseguição e oposição. Olha que nós estamos aqui no capítulo 4, essa oração é logo depois de que Pedro e João são presos e ameaçados. Mas eles oram para quê? Para que eles não se acovardassem, continuassem pregando o Evangelho, mesmo diante de toda oposição. É assim que a gente tem que se mover. É isso que a gente tem que buscar, ser como Jesus, desejar as coisas que Jesus deseja. Jesus está com fome? Não, não estou. Por que não está com fome, Jesus? Passou o dia todo sem comer, a gente não viu sem comendo nada. Eu tenho uma fome maior. Eu tenho uma fome de fazer a vontade do Pai que está no céu. Você imagina isso? Pra gente. Não quero comer, eu quero fazer a vontade de Deus. Às vezes eu me pergunto como é que a gente consegue dormir tão tranquilo, mesmo sabendo que não estamos fazendo o que Deus queria que fizéssemos. E não me venha com essa conversa de que a graça, cuidado com essa conversa, porque provavelmente se você está se justificando nesse nível, a graça nem passou perto de você. A graça não é um salvo-conduto para a gente viver do jeito que quer e achar que vai para o céu. Pelo contrário. A graça é toda a motivação necessária para a gente ser quem a gente deve ser e se entregar o máximo que a gente pudesse entregar. Sem ressalvas. Sabe? É tão maravilhoso ver crentes assim. Antes, meu intuito era falar outras coisas, mas eu vou falar o que Deus quer que eu fale, então, e eu me alegro com isso. Abra comigo, por favor, no livro de Hebreus. Tenho certeza que vocês estão familiarizados com essa passagem, mas é algo assim que para nós é extremamente importante voltar de maneira recorrente. Eu não vou fazer uma pregação aprofundada aqui nesse texto, até porque eu creio que a maioria de vocês já os conhece. Mas olha que coisa interessante. A gente ouve falar de fé no capítulo 11 de Hebreus, e aí já no capítulo 4 vem os exemplos. Por que exemplos? Porque é isso. O Senhor nos conhece. E como é que nós somos? Nós somos muito, entre aspas, nós somos muito bons na teoria, mas chega na prática, é zero. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer. Por exemplo, a essa altura do campeonato, será que alguém aqui não tem certeza que tem que perdoar?
que tem que amar até o inimigo? Será que a gente não sabe disso? Não, eu não sabia que tinha que amar meu inimigo. A gente sabe disso. A gente sabe que tem que perdoar tudo e todos. Mas e na hora da prática? Aí que é o problema. Porque e o problema não é nem o fato da gente conseguir fazer, é o fato de muitos nem terem a predisposição de querer fazer. Já ouvi pessoas dizendo, se for desse jeito eu prefiro ir para o inferno. Mas como assim? E o normal é ouvir isso de uma pessoa que vai sair da igreja e não volta nunca mais, né? Não, a pessoa que disse isso volta no outro culto. Não entendi. Então, as pessoas acham que Deus não leva tão a sério a sua palavra. Sabe? Será que Deus vai levar tão a sério o que está escrito aqui? Vai. Pela fé, versículo 4, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E olha, às vezes a gente pode pensar que o que Abel fez foi algo assim, pequeno, né? O que ele fez? Ele apresentou uma oferta. Ele foi lá, Abel não tinha, né? Pelo menos que não está na Bíblia, não tinha família, não tinha filho, não tinha esposa. Ele tinha lá os animais dele, separou os melhores animais e as melhores partes dos animais, ele separou e ofereceu ao Senhor. O Senhor ficou feliz com o que Abel fez. Mas Abel tinha um irmão chamado Caim, que fez o oposto do que ele fez. No fim da colheita, pegou o que sobrou. Você já foi no supermercado? Tem dia que eles fazem liquidação de hortifruti. Você sabe que aquilo é um engano, né? É porque já está para vencer, eles vão jogar fora, aí eles baixam o preço pela metade, porque se não vender no outro dia tem que jogar fora. A ideia é que Caim fez mais ou menos isso. Estava para jogar fora e a vez, então vou levar no fim do tempo, apresento ao Senhor. Deus não aceitou a oferta de Caim. E o que foi que aconteceu? Caim matou Abel. Mas se o problema de Caim era com Deus, por que ele matou Abel? Porque Abel era de Deus. E Caim? Caim era do diabo. A gente já leu 1 João. Então, você acha que você vai ofertar seu corpo vivo, santo e agradável a Deus e os falsos irmãos não vão se incomodar? É interessante como na igreja algumas pessoas começam a se entregar ao ministério. Pastor, eu quero fazer mais, e chega e diz eu quero, vamos lá, vamos lá. Aí aparece sempre aquele que já tem um tempo a mais de igreja e diz, ali está bajulando o pastor. Oh, mas não está fazendo para Deus? E se está fazendo? E se o outro está falando isso? Não importa. Em vez de você ver o irmão que está fazendo algo, dizer, irmão, vai lá. Não. Você acabou de fazer as coisas para homem. E aqui na igreja a gente cuida de quê? De cachorro? Aqui é uma ONG que cuida de gato? Tudo bem que flexível passa aqui em cima, mas a gente não cria ratos. Nós cuidamos de pessoas. Então, você quer servir a Deus? Você vai servir aos seus irmãos. Pedro, você me ama? Eu amo Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Percebeu? Como o discurso dessas pessoas é totalmente antibíblico e eu diria até mais, diabólico. E algo que é antibíblico é, por natureza, por essência, diabólico. Porque não tem meio termo. Você tem a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo e você tem doutrina de demônios. Não é o que está escrito? Ou eu estou acrescentando alguma coisa? O apóstolo Paulo diz, cuidado, as pessoas farão isso. Elas irão querer propagar dentro da igreja doutrina de demônios. Cuidado com isso. Então Abel está aqui. E ele não ficou muito tempo servindo a Deus. Por quê? Porque não quis? Não, porque seu irmão foi lá e matou. Não aguentou ver a luz. Foi lá e matou. Pelo qual obteve testemunho de ser justo. Olha que coisa. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Você já parou para pensar se Deus tem aceitado aquilo que você tem ofertado a Ele?
Às vezes a gente diz, Senhor, eu trouxe isso para te dar, Senhor, eu trouxe isso para te dar. Tudo bem, você pode achar que está dando as coisas para Deus. A pergunta é, ele tem aceito? Porque Caim também trouxe oferta para Deus. Deus aceitou? Deus ama quem dá com alegria. Não faça isso por obrigação e por necessidade. Percebe? Pastor, eu pensei que hoje ia ser bem legal o culto, porque Mateus 7 é tudo de bom. Aquele que busca, acha, né? É tão bom. É isso mesmo. Mas o que você está buscando? Se você não está buscando a coisa certa, não tem como você encontrar a coisa certa. Pela fé, continua. Versículo 4. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, você já imaginou isso? A gente vai deixar essa terra em determinado momento. Mesmo depois de morto, ainda fala. Ele foi o primeiro, né? Nesse sentido. Aí depois vieram os outros. Moisés ainda fala. Isaías ainda fala. Jeremias ainda fala. Abacuque, Naum, Sofonias, né? Eliseu, Elias, Mateus, Lucas, tanta gente. E aqueles que andaram na fé cristã ainda falam. A gente fala tanto de Spurgeon, J.C. Ryle, Agostinho, irmãos, tantos e tantos crentes que pisaram nessa terra que nós estamos pisando hoje. E por que a nossa vida tem sido tão diferente da deles? Será que a gente tem tido a aprovação de Deus quanto às nossas ofertas? Se a gente não tem, a gente deveria buscar. É isso que nós estamos lendo em Mateus 7. Pedi e vos será concedido. O Senhor me faz crente. Nem que o Senhor tenha que me quebrar em 1000 pedaços, Senhor. Mas eu quero ser crente. Se eu tiver que passar fome, se eu tiver que passar sede, se eu tiver que passar por coisas assim impensáveis, Senhor, mas eu quero ser crente. A gente faz isso? Não, a gente fica até com medo de orar assim, porque vai que Deus diz amém. Deus me livre. Não, a gente, sabe, é como muitas pessoas acham que Deus é igual um dentista, deve ser igual a dentista. Como é que deve ser o dentista assim? Rápido e indolor. Esse é o dentista bom. Ele é rápido e indolor. Tem gente que acha que a caminhada cristã deve ser desse jeito. Não. Deixa eu dizer para você, vai doer. Continuando. Versículo 5. Aí vem outra pessoa de carne e osso como a gente, que se cortasse sangrava, se batesse o pé numa pedra doía, se passasse horas sem comer o estômago roncava, se tivesse quente suava. Por que eu estou falando isso? Porque parece que a gente lê essa parte e essas pessoas parecem que não são de verdade. Parece que só eles podiam fazer essas coisas, a gente não pode. A gente é de açúcar, né? A gente não pode nem ouvir uma palavra mais dura, né? E eu não gosto dessa terminologia, porque eu não acho que a palavra de Deus é dura, mas a gente não pode nem ouvir uma mensagem assim, que combata a nossa carnalidade, que a gente já fica todo dolorido, indignado. Pela fé, Enoque foi trasladado. Trasladado. A ideia aqui é ele foi levado. Lá, o termo que está em Gênesis é ele foi sequestrado. Que a ideia de arrebatamento é a ideia de sequestro. Ele nem percebeu o que aconteceu. Ele estava andando com Deus, de repente não estava mais na terra. Poxa, Deus, estou aonde? Não, meu filho, você vai logo para o céu, fica ali. Fiquei. Ele não percebeu. Essa é a ideia de arrebatado. Então, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Você já imaginou isso? A pessoa andou tanto com Deus. Ele andou tanto com Deus que Deus disse assim: meu filho, a terra não é digna de você. Já imaginou isso, irmão? A terra não é digna de você. Vou levar você logo para o céu. Estava novinho ele aqui, 365 anos, pastor novinho, que a faixa etária de idade era 900 anos nessa época. Ele morreu com menos da metade. Não morreu, foi trasladado, correção.
para não ver a morte. Não foi achado. O pessoal procurando Enoque, Enoque. Site de desaparecidos, Enoque. Não está desaparecido. Ele foi inclusive achado. Ele foi achado e salvo, porque Deus o trasladara. Pois antes, olhe, para aquele pessoal que diz que obras não valem de nada, né? Antes da sua trasladação, ou seja, antes da sua viagem, antes de ser levado por Deus, obteve, olha a palavra de novo, obteve testemunho. Onde é que está essa palavra? No versículo 4, primeiro que a gente leu. Abel obteve testemunho de ser justo. E Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aí eu tenho que perguntar, a sua vida e a minha vida tem agradado a Deus? Não vamos voltar muito longe, porque se voltar muito longe a decepção é maior, né? Então vamos pensar só hoje. E nem vou pensar de 0 hora, vamos pensar de 6 da manhã até agora, 8h13. Como foi? Será que Deus deu um legal para tudo que a gente fez? E agora para tudo que a gente pensou? E pensamento conta, claro. Então eu tenho que me arrepender de um monte de pensamento. Pois é, se arrependa logo então. E palavras. Será que tem agradado a Deus? Então, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que eu estou lendo isso pela 10ª vez? Porque é impossível você falar, pedir e vos será concedido, buscar e encontrareis, bater e a porta será aberta para vós, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, quem bate se lhe abrirá. Não tem como se falar isso se não for por fé. Aqui não é pensamento positivo. Tem muita igreja que está naquela questão da mentalização positiva. Olha, cuidado, não diga que o seu filho é desobediente. Mas ele é desobediente. Mas não diga, que a palavra tem poder. Diga, meu filho é uma bênção, meu filho me obedece demais. Mas é mentira. Não importa, profetize. Não, profetizar é mentira. Não, meu filho é desobediente, mas em nome de Jesus Deus vai regenerar e vai mudar isso. Não fala assim não, já profetiza logo, porque se você mandar, Deus obedece. Você mandar, eu decreto, você decreta. Meu filho, você nem presidente para baixar decreto. Você não tem cargo público no poder executivo para baixar decreto. Vai decretar o quê? Não. A gente pede. E se for segundo a vontade de Deus, Ele ouve. E se não for? Ele não ouve. Pedir e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Está lá em Tiago 4. Então aqui ainda tem um perigo maior que está no Salmo 50, viu? Cuidado que Deus pode dar o que você pede como juízo. Sabe o pessoal que ficou dizendo, Senhor, eu não aguento mais comer só pão, a gente quer carne, a gente não é vegano, a gente quer carne, senão a gente prefere voltar para o Egito, mas a gente quer carne. Aí Deus enviou aves, uma quantidade absurda de aves para eles comerem. Eles pegaram as aves. Você já preparou uma galinha? Não é essa que você compra no mercado. Você mata, quebra o pescoço, corta, não é assim? Se eu estiver errado, a pessoa me ensina. Aí vai depenando, diz que joga no água quente para poder depenar mais rápido, não é assim? Depena, aí corta as partes, bota para assar. E aí diz que eles começaram a mastigar. E antes da comida chegar no estômago, Deus enviou uma enfermidade e matou milhares. Deu-lhes o que pediram, mas enviou uma enfermidade mortal. Olha o perigo de se pedir mal. Você pode pedir, Deus não dá. Isso é até bom, mas Ele pode dar com o juízo.
para aquele que pediu mal, contra a vontade dele. Para aquele que pediu por conta de uma insatisfação com o projeto de Deus para a vida dele. É interessante que às vezes a gente percebe na igreja, eu já vi um vídeo lá nos meus primórdios, que mostrava assim, né? Como funciona a insatisfação do ser humano. Já contei isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom repetir para ver se fixa na nossa mente. Começava o vídeo com uma pessoa que aparentemente estava com sede e alguém dava uma lata de refrigerante. E a pessoa ficava muito agradecida. De repente passa outro e a pessoa não dá uma lata de refrigerante, a pessoa dá uma garrafinha de 600 ml. Lata de refrigerante normalmente tem 350. Tem umas agora fajutas de 200, né? Porque pouco para ganhar dinheiro, né? Mas então, 600 ml. Aí você fica olhando assim, uma latinha para mim, tem de 600 para ele. Já olhou para a latinha com raiva. A latinha que tava matando a sede dele, já... Não, aí o outro recebeu 600. Aí passa outro de 1 litro. A indignação foi maior. Passa outro, a de 2, aí não aguentou. Quando eu de 2 litros, mas por que você deu 2 litros para ele? Porque a gente é assim. Você chega em casa e come lá um cuscuz com ovo. Eu amo. Mas aí você olha no Instagram do irmão. Irmão, não posta essas bobagens. Mas tem gente que posta, né? Aí o café da manhã do irmão é pão, queijo, ovo, bolo, não sei quantos tipos de fruta. Primeiro que eu digo, se a pessoa comer isso, vai estourar. Né? Isso não tinha nem que despertar inveja, tinha que despertar preocupação. Irmão, você vai comer isso mesmo? Tudo? Você vê? Comer um cuscuz com ovo, porque o pão tá o olho da cara. A pessoa ainda tem 2 tipos de pão na mesa, 2 tipos. Não é nem só cacetinho, tem de leite. Queijo, presunto. Isso, rapaz, como Deus é injusto demais. Mas antes de você ver a foto do irmão, o cuscuz com ovo estava o quê? Delicioso. Por que perdeu o sabor? Por que perdeu o sabor? Porque ali você olhou um negócio assim, sabe? Não sei. Tá vendo? Então, quando a gente observa isso pela fé, Enoque, ele percebeu que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível que Deus fique feliz com a nossa vida, vivida do jeito que a gente está vivendo, sem fé nenhuma. Parece que a gente tem que ver tudo para poder acreditar, né? Parece que, sabe, vem as contas, sempre elas, né? E se a gente não vê a quantidade suficiente de dinheiro no banco para cobrir as despesas, desespero. Né? Não, irmãos. Fé. Porquanto é necessário, olhe, preste atenção, a palavra necessário significa, é obrigatório. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, vocês todos aqui, vieram para se aproximar mais de Deus pela sua palavra. Creiam que Ele existe. Pastor, mas é claro que a gente acredita que Deus existe. Então por que a gente viveu do jeito que viveu hoje? Não vou muito longe. Por que tomamos algumas decisões que tomamos hoje, se a gente acredita que Deus existe e está lá colado com a gente? Você acredita que Deus existe e que Ele se torna galardoador. A ideia aqui é Deus não precisa, mas Ele gosta de dar presentes a filhos obedientes. Não é barganha, não, é um atributo de Deus. Ele é galardoador. Ele gosta disso. Mas eu acho que Deus não devia ser assim. Você acha que o Criador não deveria ser assim? Criatura, como se atreve a falar como Deus deveria ser ou não ser? Né? Surreal a gente se colocar como jogadores de Deus. Não acho que Deus devia ser galardoador dos que o buscam. Aqui não é para você dar opinião, aqui é para você acreditar.
e se alegrar e louvar. E então buscar. E aqui, qual é o verbo? O verbo que está lá em Mateus 7. Todo o que busca, encontra. Mas o que você está buscando? Ele é galardoador de todos os que o buscam. Então ele diz aqui, versículo 6 ainda. Galardoador de todos aqueles que o buscam. Versículo 7. Agora, um outro homem, com filhos, com as esposas dos seus filhos, que eram também filhas para ele, com esposa, né? Pela fé, Noé, divinamente instruído. Pois é, essa definição aqui deveria ser da nossa vida. Pastor, como é que eu posso viver divinamente instruído? É só você fazer tudo que a Bíblia mandar. Se a Bíblia é a palavra de Deus e a gente segue a palavra de Deus, então estamos sendo instruídos por quem? Por quem? Por Deus, divinamente instruídos. Aquele que perdoa porque Jesus mandou perdoar, está sendo instruído por quem? Por Deus. Aquele que ama porque Jesus mandou amar, está sendo instruído por quem? Por Deus. Divinamente, é que não tem mágica, sabe? Não tem busca por revelações ocultas. Não, está aqui. É conhecer e seguir. Mas a gente prefere muito mais uma religião de ocultismo e feitiçaria do que a verdade clara da palavra de Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Sabia que você devia viver desse jeito também? A gente já sabe o que vai acontecer. E aqui eu vou fazer algo que vocês já estão acostumados. Deixa aqui e vamos em uma outra passagem aqui comigo. Como isso se aplica para nós? Abra em Mateus 24. Que passagem é essa? Sermão escatológico de Jesus. A palavra escato, do grego, significa as últimas coisas. Então Jesus nos diz o que nós devemos esperar. Isso é inspiração divina. Olhar para o mundo com essa ótica aqui. E não é dizer, você é muito pessimista. Não é pessimismo nem otimismo, porque os dois são fraude. É biblismo. Seja o mais bíblico que você puder. E você não se decepcionará. Porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Então, os discípulos querem saber o que vai acontecer, o que a gente tem que esperar. O que de fato a gente tem que esperar do hoje, do amanhã. Versículo 5. Não, primeiro versículo 4. Capítulo 24 de Mateus, versículo 4. E lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, o que você vai esperar? Ser enganado. Então, se você sabe que todo mundo está querendo te enganar, você fica o quê? Atento. É como, por exemplo, eu não sei como é que está agora, mas na minha adolescência, a Avenida 7 era um lugar que a cada metro era perigo de assalto. Não sei como é que está agora. Né? Então, quando ia para a Avenida 7, né, eu estudava ali perto. Então, relógio, tira relógio. Carteira, e tira carteira. Você só não tirava o sapato para não andar descalço. Mas não levava nada de valor, porque a probabilidade de você ser assaltado era imensa. Então você ficava o quê? Alerta. Porque você sabia que tinha perigos. Né? Você sabe que o mundo inteiro está querendo te enganar. Você liga a televisão e aquele pessoal do noticiário quer te enganar. Você que assiste algum tipo de programa, seja novela, seriado, filme, todo mundo querendo te enganar, desenho, todo mundo está querendo te enganar. A maioria das igrejas hoje estão querendo te enganar. Já começa assim, é o que a gente tem que esperar. Engano. Por isso, o escudo da
só Ele é capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. E como é o nome do escudo? Escudo da fé. Ó. Porque está todo mundo lançando flecha para tentar nos enganar. E a gente tem que ter fé para não ser enganado. Começa assim. E aí, como mais? Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Irmãos, olha que coisa interessante. Jesus diz isso sendo um pastor humilde de Jerusalém. Jesus não tinha pregado em nenhum lugar, a não ser em Israel. Ele diz, no mundo inteiro. Alguém olharia e dizer, esse homem é um megalomaníaco. Ele tem aqui 12, desses 12, um é o traidor, o resto tudo correu, na crucificação dele só ficou um. Pois é, mas vai ter gente naquele dia que ainda vai usar o meu nome para tentar enganar vocês. Perceba que só falar isso de Jesus já é algo assim, de uma dimensão sobrenatural. Quando ele falou isso? Era inimaginável que isso acontecesse. Está acontecendo, quanta gente diz. Cristo me mandou falar isso, Cristo me mandou falar aquilo. Mentira, porque se fosse Cristo mesmo, tinha que ser condizente com o que ele já falou antes. Como é que Cristo vai te entregar uma mensagem nova? Se a própria Bíblia diz que o que for novo, caia fora, é engano. Mas tanta gente usando o nome de Cristo. Por exemplo, Espiritismo, usa o nome de Cristo. Você já viu como os espíritas falam bem de Cristo? Tem centro espírita que tem a foto de Jesus. A gente sabe que aquele Jesus não é o Jesus da Escritura, mas tem uma foto lá imitando Jesus no centro espírita. Porque para os espíritas ele é um médium evoluído. Mas como assim médium? Não entendi. E você sabe que o espiritismo prega o que a Bíblia condena, que é a necromancia, culto aos mortos. Você vai no centro espírita, sabe como é que funciona? Eu sei que eu fui espírita 3 anos, e fui espírita de verdade, viu? Não é esses espíritas meia boca, não. Era frequentar toda semana. Às vezes 2, 3 vezes por semana. Então tá lá, alguém recebe um espírito do bem, para poder falar com o espírito do mal, para lhe deixar em paz. O espírito do bem, demônio, e o espírito do mal, demônio também, é tudo engano ali. E eles ainda usam o nome de Jesus. Dizem que são uma religião cristã. Amam as parábolas de Jesus. Por quê? Nem entendem e nem querem deixar ninguém entender. Se você colocar no YouTube parábolas de Jesus, você vai se assustar. Porque tem mais palestra espírita do que pregação evangélica. Pode fazer essa pesquisa, eu já fiz. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Aí a gente pega Mateus 22, que a gente viu ontem. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A porta estreita, o caminho apertado, e são poucos que encontram. E a gente fica, naquele engano. Não, no final é todo mundo crente, é todo mundo do céu. Aleluia! Então quer dizer que o Senhor é mentiroso. Então ele continua. Versículo 6. E certamente, certamente, olha, não adianta orar o contrário, não adianta, não vai dar, não adianta você pedir diferente. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olha, gente, a nossa cidade está em quê, irmãos? Em guerra. Há poucos dias a guerra estava aqui. Agora a guerra está lá do lado do irmão Fábio. O outro Fábio também? Lá pro lado também está assim, né? Tá vendo? Agora. A guerra aqui, irmãos, não é só essa guerra de um país contra outro. Não, esse ambiente de hostilidade. Onde a gente se sente muitas vezes amedrontado de sair na rua. Mas o Senhor disse que ia acontecer isso. Rumores. Olha, vou invadir tal lugar. Vou invadir Cosme.
E aí? Não vai ser. A gente vai rastejando. Pastor, é maluco. Não é bíblico. Você nunca viu um treinamento de guerra, não? Como é? Bota aqueles, né? Arame, não sei se ainda é assim, né? Na minha época era botar uns arames farpados e as pessoas iam rastejando assim, né? Que aquilo dali é para simular um ambiente de troca de tiro e você rastejando para o tiro não pegar em você. Olha, gente, já sabe que quando tiver tiroteio a gente vai, ó. Não, pastor, eu nem vou. Eu vou em espírito. Eu vou em espírito, tá certo? O pessoal está faltando sem guerra. Imagina quando tiver em guerra. Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas vamos lá, o que você tem que esperar? Não, pastor, não quero esperar isso não, muda aí, vá. Vamos para o Salmo 23, pastor, em nome de Jesus. Tá bom, você tem para o Salmo 23, mas o que Jesus disse é Mateus 24. Salmo 23 é o sentimento que tem o crente passando por Mateus 24. Deu para entender? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O Salmo 23 está aqui, se você é crente. Então ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Lá em Lucas, que é o sermão correlato, ele vai dizer: e haverá epidemias. Olha o Covid, o senhor já tinha falado dele. E tantas outras epidemias que ocorreram há tempos atrás. Então ele vai dizer aqui: porém, tudo isso é o que? É só o começo. É o princípio das dores. Irmãos, é mais ou menos como quando você lê o livro de Jeremias. Alguém já leu o livro de Jeremias? Leia, né? Mas tome cuidado, porque você pode terminar o livro de Jeremias dizendo que ser crente não é para mim. Então, quando você lê Jeremias, os primeiros capítulos de Jeremias chamado, aí você desde o ventre, vamos lá, Jeremias prega na frente do templo, é isso mesmo. Quando está no capítulo 11, os parentes de Jeremias premeditam a morte dele. E só não consegue assassinar o que o Senhor não deixa. Ele avisa o profeta. E ele entra num estado de depressão. Meus parentes querendo me matar porque eu estou pregando a verdade. Não lembre-se, Jeremias faz parte de uma família de sacerdotes. E quando ele ia pregar lá no templo, ele estava pregando inclusive contra os seus familiares, que eram sacerdotes e não estavam fazendo a coisa certa. Aí começa a ficar uma tristeza que quer desistir da obra. Assim, se for desse jeito, então você sai para mim isso não. Mas, Senhor, você pensa que Jesus vai dizer, né? Não, Jeremias, fique tranquilo, meu filhinho, vai dar tudo certo, eu vou aliviar. Não. Senhor, como é, Jeremias? Ok? Eu já imagino logo esse tom de voz, né? Pelo menos para mim eu imagino assim, né? Cada um tem sua imaginação. Então, é o que, mãe? Você nem começou, já está reclamando. Parece um pessoal que eu conheço. Meu pai, eu vou fazer dieta. Eu quero perder peso, meu pai. Tá bom, vamos lá. A partir de hoje eu quero ser fit. Aí tá lá, de manhã, fruta. Meio-dia, salada. De noite. Ah, pai, de noite, uma coisinha doce. Onde começou hoje? Já tá querendo. Não mata não. Mas olha como a gente é. Né? No comecinho, a gente já está se queixando. Nem começou. O negócio nem estreitou de verdade. Aí a gente ainda está no aquecimento. Já está reclamando. Imagina. Jeremias, se com homens você não está aguentando correr, imagine quando você tiver que correr com os cavalos. Deixa eu simplificar para a gente aqui. Se a gente não está conseguindo se relacionar com as pessoas, como é que a gente vai lutar contra demônios? Demônios. Por isso que a gente vê uma igreja despreparada na batalha espiritual. Não se sujeita a Deus. Se não se sujeita a Deus, nunca conseguirá
resistir ao diabo. E ele nunca fugirá. Quem vai fugir é vocês, como foram os 7 filhos de Seva. É por isso que a gente tem que estar firme, irmão. Sujeitos a Deus. Deus mandou, a gente faz, não pensa, faz. Foi Deus que mandou, foi, então faz. Está na Bíblia, faz. Dói menos quando a gente faz. Quero já concluir por causa do horário, né? Eu só tenho até 11 da noite, quero fazer tudo com ordem e decência. Então aqui diz, essa parte eu sei que vocês vão gostar. Então sereis atribulados. Amém? Por isso que você não use esse adjetivo para quem não é crente. Às vezes a gente comete esse gafe, esse equívoco, né? Fulano, pastor, tem um vizinho atribulado. Eu falei, é crente de verdade? Não, pastor, é do mal. Então não pode ser atribulado. Atribulado é só quem é do bem. Seu vizinho deve ser endemoniado. Atribulado é a gente. Aqui está maltratado. Maltratado, tá vendo? E é justamente o que faz com a terra, para preparar para que ela seja plantada. A palavra tribulos. Aquele instrumento que era usado para preparar a terra, para arar a terra para o plantio. Então o crente está lá. Aqui a gente poderia fazer uma analogia quando Jesus disse: serei podados para dar mais frutos. Então, atribulados. E aí, vai ser bênção? Não, e vos matarão. Não, aí não. Tá. Não pode ser igual a Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Que parece que vai ser morto, aí no final o Senhor entra na fornalha com a gente, dança e a gente sai de boa. Não, não é de boa. Às vezes morre mesmo. E é glória para Deus. Versículo 8 ainda. E sereis odiados de todas as nações. Mas como é que pode se os evangélicos querem ser amados pelo mundo? Sabia que esse ano, se você for na Assembleia Legislativa da Bahia ou na Câmara de Vereadores de Salvador, você vai se assustar com a quantidade de pastores e membros evangélicos que receberam títulos honoríficos, né, títulos de honra. Você fala, mas como pode o mundo batendo palma para um crente de verdade? Por que não? Porque a Bíblia diz que não acontece. Teve que ter alguma negociação aí. Algum princípio do Senhor teve que ser esquecido. É só olhar de perto. Então sereis odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. E só para que possa se lembrar, não é colocar uma faixa Jesus na cabeça. Nem comprar uma camisa, sou de Jesus. Não, irmãos. Todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente tem que andar como ele andou. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, não é dele. É o que diz a Bíblia. Então, é esse o parâmetro. Não é uma camiseta. Não é uma pulseira. Ah, cadê a minha? Hoje eu esqueci. Eu boto pulseiras. Eu gosto de pulseiras com frases bíblicas. É muito bom se cercar com frases bíblicas, mas não são amuletos. Né? Não são amuletos. Porém, tudo isso é o princípio. Vocês serão odiados por causa do nome de Jesus. Versículo 10. E o que vai acontecer? Olha, gente. O que vai acontecer amanhã, se a gente estiver vivo? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Sabe o que é escandalizar? Escandalizar é tropeçar. Vocês já viram, antes de me converter, eu gostava muito de ciclismo. Competi até algumas etapas do circuito baiano de ciclismo. Eu gostava de assistir, era o Tour de France. É a prova de ciclismo mais famosa do mundo, uma volta na França, né? De bicicleta. E o Tour de France, ele fica muito conhecido pelas quedas. Porque é o que a gente chama, né, de pelotão. Trair. Quando a gente fala de traição, a gente lembra de quem? Judas Iscariotes. Trair. A pessoa que você disse que apoiaria e ajudaria, agora você olha como seu inimigo. Como alguém que você precisa deter a todo custo. Então,
muitos vão trair. E o que mais? Qual é a consequência? Odiar uns aos outros. Você não trai quem você ama. Ah, não, eu traí, foi sem querer, eu amo muito você. Não, você não foi sem querer, você odeia. Quem ama não trai. Não, pastor, mas quem ama pode trair, só se for o amor do mundo. O amor de Deus não trai, não. Então, quando a pessoa trai, isso é sinônimo de ódio. Então, o que a gente tem que esperar amanhã? Gente que vai entrar aqui e vai trair e odiar. E aí você disse, pastor, então o negócio vai ficar difícil. Não, aqui ainda é tranquilo. O mais difícil é esse cenário e eu e você estarmos com o coração cheio de amor. Isso é difícil. Por quê? Porque a gente olha para um cenário desse, a gente então começa a criar uma espécie de bunker, né? Uma espécie de cofre forte, uma caverna toda protegida e se tope lá dentro, né? Não, tá tudo perigoso, tá todo mundo traindo você, você não sabe quem confiar e tem que amar todo mundo. Você foi traído 10 vezes nos últimos 10 dias. 11º dia, vem alguém e diz a mesma coisa que os outros 10 que te traíram falaram. O que você vai fazer? O bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque ao seu tempo, ceifaremos. Se não houvermos, isso é difícil. Percebe? Não é ler isso daqui. Meu Deus, como o mundo vai estar difícil. Não, o difícil não é entender que o mundo vai estar desse jeito. O difícil é a gente não se contaminar com isso. A gente está vendo essa guerra entre o tráfico e os policiais, né? A gente sabe que não é bem assim, mas vendem para nós como se fosse assim. E aí, quando há uma troca de tiro e um policial morre, é aquela comoção, e eu não estou dizendo que isso não é correto, mas vem cá, e quando outras pessoas que não são policiais morrem, por que não tem a mesma comoção? Desde que começou esse conflito, dezenas de pessoas morreram. Talvez a quantidade seja para cada policial morto, 20 outros que não são policiais morreram. E por que a comoção é só com o policial? Não entendi. Você não é crente? Quer dizer que a alma de um tipo de profissão vale mais do que as outras? Mas os outros são bandidos. Ah, e bandido não pode ser salvo? O ladrão da cruz é o que mesmo? O ladrão da cruz é o que? Bandido. E por que eu sei que ele é bandido? Porque ele disse que era. Eu sou o culpado. Lembra-te de mim, Senhor. A igreja não escolhe lados. A igreja prega a palavra de Deus a toda criatura. Essa é a dificuldade. Não, eu vou ficar do lado das autoridades constituídas. Não, nem sempre. Ao pregar o evangelho, todo mundo eu prego. Para repreender, repreendo tanto o policial quanto o bandido. Nenhum dos dois tem autorização para se matar, para matar um ao outro. Então, não tem que mudar o evangelho para poder se adequar à sociedade que a gente vive hoje, não. Por isso que esse evangelho é tão odiado. Por isso que é escândalo. Porque não é algo que a sociedade recebe com bons olhos. Então ele diz, vão se escandalizar, trair, odiar, levantar-se-ão muitos falsos profetas. Dizendo o quê? A mentira? Não. Dizendo a verdade, mas não toda a verdade. Percebe, irmãos, dificilmente alguém vai chegar numa igreja para pregar sem uma Bíblia. As pessoas até chegam na igreja para ouvir supostamente sem Bíblia, mas você já viu algum pregador sem Bíblia? Ainda que seja anotado, no celular, mas está lá com a Bíblia. Vai ter que dizer algum versículo bíblico. Tudo bem que não tem nada a ver com o que ele falou, mas vai dizer.
Ah, porque lá na igreja que eu congrego fala da Bíblia também. Se não falasse da Bíblia, então não era igreja, era o quê? Era uma sinagoga, sei lá, pode ser uma mesquita. Numa mesquita leva o quê? O Alcorão. Na sinagoga leva a Torá. No centro espírita tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns. E na igreja evangélica? Na igreja evangélica tem a Bíblia. Então, o que o falso profeta faz? Ele prega meias verdades. Ele não vai falar a verdade para você. Ele vai falar meias verdades. E a meia verdade é muito mais destruidora do que a mentira completa. Porque a meia verdade chega onde a mentira completa muitas vezes não chegaria. Então, por isso, falsos profetas, eles têm que se disfarçar, porque se disfarçando, eles conseguem causar um dano maior. Falsos profetas, falsos irmãos, falsos mestres. E enganarão poucos, muitos. Percebe que toda vez que vem o engano, é sempre muitos. E é a realidade. Vai pregar um falso evangelho. Lotou a Arena Fonte Nova. Vai pregar o verdadeiro evangelho num lugar de, sei lá, 30 metros quadrados, ainda tem espaço para alguém chegar. É assim, irmão, sempre foi. Tem algumas exceções aqui e ali, mas a regra é essa. Esse evangelho de oba-oba não está nas escrituras. Eu preciso concluir. E por se multiplicar a iniquidade. Ó, o que está acontecendo hoje? A iniquidade está se multiplicando. O que aconteceu no último mês? A iniquidade se multiplicou. O que aconteceu em 2023? A iniquidade se multiplicou. A iniquidade tem se multiplicado. E olha que coisa. Vocês todos já fizeram matemática na escola. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Agora se você faz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Você percebe que quando você multiplica, é maior? A rapidez do crescimento pela soma é menor do que a rapidez do crescimento pela multiplicação. E qual é a operação matemática que Jesus usa? Multiplicação. Multiplicação da maldade. Sabe? Vai multiplicando. O verdadeiro é como se o verdadeiro estivesse aqui o caminho, nem se desvie nem para a direita nem para a esquerda, Josué. Reto. E aí aqui é a verdade. E aqui engano. O engano que se diz verdade, imprensando o restinho de verdade que ainda tem. É isso que significa caminho apertado. Pressionado de todos os lados. É assim que se traduz a palavra no grego. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. De quem? Quase todos. Você imagina isso? Quase todos. Aí a gente tem uma ideia. Por quê? Porque lá em Apocalipse, a gente ouve falar do tal de um espírito de uma mulher falsa, profetisa, chamada Jezabel. E aí você se lembra da época do reino de Israel, reino do norte, capital em Samaria. O rei era Acabe e a esposa dele era Jezabel. O próprio nome Jezabel é a junção de duas palavras que significa sacerdotisa de Baal. Jezabel não proibiu a adoração ao Senhor. O que foi instituído foi, aonde tiver um altar ao Senhor, se coloca também um altar a Baal. Ou seja, o sincretismo religioso. Existe um historiador judeu chamado Flávio Josefo. Ele escreveu um livro bem grosso, chamado Hebreus. Não confunda com a carta aos Hebreus, né? E esse livro Hebreus, ele conta a trajetória do povo judeu, desde lá do comecinho de Abraão, passando por Jesus. Ele vai contando como era o mundo de maneira histórica, né? Como era cada etapa do que o povo judeu passou aqui. Nessa época,
ele vai dizer que haviam cerca de 10 milhões de habitantes em Israel. E a gente sabe que é isso mesmo, porque Israel ficou com 10 tribos, enquanto que o reino de Judá ficou só com 2, Judá e Benjamim, quando houve a cisão, quando houve a divisão. Então, 10 milhões de israelitas. Pastor, por que você está falando de número? Calma. O Senhor vai começar com Elias. Elias está muito triste por conta dessa realidade espiritual do povo, que apostatou. Elias está dizendo, Senhor, só sobrou eu. Aí o Senhor diz, não, Elias, sobrou 7 mil. Aí 7 mil para você, para mim talvez seja um número grande, né? Mas compare 7 mil a 10 milhões. Então significa que dos israelitas, 99,9 desviou, esfriou. Não estou falando de qualquer povo, estou falando dos israelitas, descendência de Abraão. Elias, eu reservei 7 mil, mas Senhor, são 10 milhões. Pois é, reservei 7 mil. Bom número. E a gente fica achando, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quando vem um número verdadeiro, é assim, né? E você pensou que era como? Quase todos se esfriarão. Quase todos. Para alguém se esfriar, um dia teve que estar o quê? Aquecido. Ninguém se esfria se já estava frio. Olha que coisa. Quase todos. Por isso, a dificuldade não é a gente olhar e perceber que o mundo está piorando, a maldade, o engano, até dentro da gente a gente se sente às vezes mais seduzidos por coisas. O problema é, nesse cenário, a gente perseverar em amor. A gente continuar na prática de fazer o bem, mesmo que as pessoas nos paguem com o mal. Porque o salário que nós recebemos não é salário, mas, usando uma analogia, não é a pessoa que vai me dar, quem me dá é o Senhor. Eu ajudo as pessoas por Cristo, em Cristo, para Cristo. Então, independente de como me tratem, Cristo é galardoador daqueles que eu busco. Vou concluir aqui, irmãos. E esse cenário, perceba como tudo isso está interligado com Mateus 7, que foi de onde a gente partiu nessa noite. E aquele, porém, que perseverar até o fim, esse, olha que coisa, tem um grupo, imagine milhares de pessoas, esse é salvo. Esse é salvo. Porque se você está no corpo de Cristo, mas não está mais em amor, Ele sabe. Se Ele não é mais sua prioridade, Ele sabe. Então, existe um grupo, existe muita gente, mas tem esse, não é todo mundo que está na igreja, não. São aqueles especificamente que fazem o que Deus manda, como Ele manda. Por isso falamos aqui recentemente, não é só fazer o que é certo, tem que ser da forma certa. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Sabe, pessoal, o que é mais comum na igreja, pessoas que começam, tem aquela alegria, aquele ânimo inicial, daqui a pouco, o Senhor Jesus não vai voltar assim na rapidez que eu pensava. Eu acho que eu vou dar uma aproveitada aqui no mundo, aqui antes dele me buscar. E aí o pessoal começa a, abrir mão dos seus afazeres, a negociar princípios bíblicos. Versículo 14, concluindo. E será pregado este evangelho. Eu conversava com o irmão Mateus ontem, enquanto a gente voltava. Eu disse para ele, olha filho, à medida que as pessoas da igreja vão se esfriando, pessoas que estavam exercendo algum tipo de ministério, abandonam o ministério, isso só aumenta a nossa responsabilidade. A nossa. Deveriam ter mais pessoas envolvidas, mas somos nós, então vamos lá, é com a gente. A gente não tem que ficar se queixando.
A gente ora, Senhor, envia ceifeiros. Não é o que Ele mandou? A ceifa é pequena? É grande. E os ceifeiros? São poucos. Nunca serão muitos. São poucos. 2000 anos de história da igreja para você aprender. São poucos. Mas a gente ora e Deus envia. Muitos não enviam o suficiente para fazer a obra. Vai ser desgastante? Vai, mas tem graça, fique tranquilo. E será pregado este evangelho. Olha a importância. É este evangelho, não é qualquer evangelho, é este. Não é Jesus te ama, venha, não. É a porta é estreita, o caminho é apertado. Não é esse evangelho que é o docinho do mundo, não. O evangelho, como disse Spurgeon, é o sal da terra. É este daqui que salva. Outro não salva. Evangelho, receba a bênção, receba isso, faça. Não salva ninguém. Nunca salvou. Será pregado este evangelho do reino por todo mundo. Olha a nossa responsabilidade. A gente não tem que pregar só aqui. Todo mundo. A gente tem que orar por isso. Orar. Mas, irmãos, se as nossas orações se restringem somente ao nosso umbigo, sabe? É como se a gente fosse estudante. Senhor, ajuda eu a passar de ano. Senhor, ajuda eu a pagar a conta. Sabe? A nossa oração é só a gente. Quando a gente tem uma responsabilidade tão maior. E talvez você diga, mas a responsabilidade é grande, mas eu sou pequeno. Mas não é você. É o Deus que te enviou. Então, você quer que Ele te use? Peça, bata, busque. Olha o que está escrito em Mateus 7. Esse é o contexto. Fome e sede das pessoas conhecerem a Cristo. O verdadeiro Cristo. E alguns serão salvos, e a gente se alegra com isso. Eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Então eu peço, eu busco, eu bato, porque eu sei o quanto isso é importante para o Senhor, então isso se torna importante para mim. Olha como a igreja tem esquecido das suas prioridades. Como é fácil a gente esquecer as nossas prioridades. E se ver muitas vezes distraído com bobagens. Talvez você não chame de bobagens determinadas coisas que você julga serem necessárias, mas compare-as ao reino dos céus. O que é mais importante? A gente comer todo dia ou alguém ser salvo todos os dias? E eu e você sermos instrumentos de Deus na salvação. Você trocaria um dia inteiro de alimento? Não estou dizendo que isso acontece não, irmãos. É só para provocar o nosso raciocínio. Para mostrar como a gente está aquém de onde deveria estar. Se o Senhor dissesse, olha, você vai salvar uma pessoa, mas eu quero que você fique 40 dias de jejum. Não, Senhor, eu morro. Pode fazer jejum de chocolate? Não tem jejum de chocolate. Jejum é abstenção de alimento. Até o ímpio sabe disso. Então, quando você vai fazer um exame, tá lá, você tem que estar em jejum de 12 horas. Aí você chega lá e diz, não, eu fiz jejum de chocolate. Aquele exame vale? Não, tem que abstenção total de alimentos por 12 horas, 10 horas. A gente está disposto? Não, a gente está disposto. A gente não está disposto a contribuir para que outros sejam alcançados. Que dirá algo que doa mais, né? A gente fica triste se o culto demora muito. Imagine, irmão. Triste porque o culto demora. Aí você vê o povo no estádio de futebol. Prorrogação de 10 minutos. Vai para os pênaltis. Por que tá entrando? Porque eu vou ficar mais tempo ali. Vou valer meu dinheiro. O pessoal gostando que vai para os pênaltis. Acaba um show. Volta.
O pastor diz, já estou quase acabando. O pastor já falou isso 10 vezes, não acaba. O mundo agindo como o mundo. E a gente? E a gente? Eu já ressuscitei com Cristo, então eu busco as coisas que são daqui de baixo. Está assim na sua Bíblia? Na minha não está, não. Eu já ressuscitei com Cristo, então eu busco as coisas que são do alto. Mas eu vou concluir, fique tranquilo. E esse evangelho do reino vai ser pregado no mundo. Mas como pregarão se não forem enviados? Eu acho interessante, né? É interessante. Eu sei que eu vou falar isso, algumas pessoas vão se doer, mas eu vou falar. Tenho que falar. É impressionante como parece para muitos que a pregação do evangelho é para um grupo selecionado de pessoas que tem que sofrer mais. E eu já ouvi assim, pessoas dizendo, não, é porque Deus chamou para você viver desse jeito. Não entendi. Não, é porque assim, nem todo mundo foi chamado para abrir mão de tudo, para seguir a Jesus. Não foi não. Então minha Bíblia está errada. Porque na minha Bíblia tem escrito assim, você quer seguir a Jesus? Quero, renuncie a tudo, tome a sua cruz e me siga. E agora? Não, mas aí é figurado, só se for para você. É porque a gente sempre acha que tem sempre um grupo de pessoas que vão tomar pedrada por nós. Não, irmãos. A gente deveria estar todos juntos. Sabe aquele sentimento? É por isso que às vezes é isso. A gente dá vergonha. Porque cai um motoqueiro. O que acontece? Piscou o olho, tem 20. Você não sabe de onde surgiu, mas aparece. Batida de táxi. Menos de 5 minutos, tem mais de 50 táxis ali. Um policial em problema. As viaturas da cidade inteira vão para aquele local. Um crente está em dificuldade. O outro crente vê, sai correndo, finge que não conhece. Meu Deus! É assustador. Eu falei algo aqui e o pessoal, acho que se doeu, porque eu falei, o pessoal não está nem compartilhando a pregação que é em vídeo com os seus conhecidos. Vai pregar o evangelho para quem? De que forma? Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Por isso aqueles que de fato são de Cristo sentem a responsabilidade. Porque você lê as cartas de Paulo e vê como ele vivia. Por quê? Porque eram poucos, então ele tinha que fazer o trabalho por muitos. Trabalhei mais do que todos os outros juntos. Você já imaginou? Isso não é orgulho, não. Isso é um relatório missionário. Mas não eu, a graça de Deus. Por quê? Porque não tinha gente e eu não vou dar desculpa que não tem gente. Vai lá e faz. Tem que dar desculpa. Não fiz porque não tinha. Não. Por exemplo, ontem não tinha microfone. Mudou alguma coisa na pregação? Eu acho até que com o microfone eu fico mais solto. Não tem, irmão. A gente faz o que tem que fazer, acabou. Deus está no controle de tudo? Ele não sabe aquela situação que está acontecendo com a gente? Então vamos lá. Nós fomos levantados em defesa do Evangelho. Está escrito. A gente vê o Evangelho sendo atacado e tem gente que ainda fica do lado das pessoas que atacam. É assombroso. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Por que você acha que o apóstolo Paulo diz: quão formosos são os pés dos que pregam, dos que levam as boas novas?
Porque para o pessoal entender, olha, fique tranquilo, é difícil, é duro, vai ser, sabe, complicado, mas vale a pena. Você sabe de onde surgiu a expressão vale a pena? Ou você só pensou nisso porque se lembrou de Vale a Pena Ver de Novo, quando repetiu a novela da Globo? Não, essa expressão vale a pena era quando uma pessoa era presa por algo. Aí você pergunta para a pessoa se aquilo que ela fez valeu a penalidade que ela vai sofrer por ter feito aquilo. Vale a pena. Ou vale as penas, a depender. Aí a gente vem para o cristianismo e não aceita nada. É que é tudo, sabe? Tudo rosas. Tudo tranquilo. Como você vai dizer que a sua vida vale a pena se você não aceita que no mundo tereis aflições? Então aqui ele diz, será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Pois é, a gente deveria ter uma visão do futuro dessa forma. É isso que tem que nortear as nossas escolhas. De maneira que o que eu escolho hoje ou amanhã, se amanhã existir para a gente, isso está contribuindo para o avanço do reino de Cristo em quem? Sabe, irmãos, às vezes a gente ouve pessoas dizendo, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Sabe, eu estou enchendo a cara no bar para a glória de Deus. Eu estou indo para uma festa imoral para a glória de Deus. Eu estou gastando um monte de dinheiro em coisas supérfluas para a glória de Deus. Quem tem boca fala. Mas a gente sabe que o que glorifica de fato a Deus é o avanço do seu reino. E a gente tem investido nisso. Então, essa é a grande questão. Porque a gente ouve de Jeremias, eu já vou até fechar a Bíblia para os irmãos ficarem mais à vontade. Sobre esse verbo buscar, que se Deus permitir que a gente continue sexta-feira, e sexta-feira vocês vão estar tão crentes aqui, que quando eu chegar aqui na sexta-feira, eu vou ficar arrepiado de tão crente que vocês vão estar. Que vão ser 3 dias, né? Quarta, quinta, sexta, de jejum, oração, intercessão. Se tiver vivo sexta-feira aqui, esse lugar vai tremer. Amém? Rapaz, contagiante o amém de vocês. Não, pastor, porque tem um espírito, está aqui dentro preso para largar na sexta, aleluia, né? Então, entenda que Cristo tem graça para você. Eu não sei se você é assim, mas tem uma insatisfação que é boa. Que insatisfação? A insatisfação com o nosso cristianismo medíocre. O desejo de querer ser mais crente. É isso que é buscar. Por isso que em Jeremias diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando você me buscar de todo. Então a ideia é que se você está buscando e ainda não teve aquela experiência que deveria ter tido, não é para você desistir, é para intensificar ainda mais a entrega. Sabe? É cansativo. Não sei se para vocês é assim, mas para mim um tempo foi e teve que mudar. Como assim, pastor? Ficar ouvindo que Jim Elliot fez aquilo, Eric Liddell fez aquilo, Spurgeon viveu assim, Riley viveu de outro jeito, George Miller viveu assim. Todas essas pessoas, se vocês quiserem ver, tá aí na Wikipedia, né? Essa enciclopédia gratuita na internet. Então, você vai conhecer essas pessoas de carne e osso que se dedicaram ao Evangelho. Só que não quero que minha experiência espiritual seja baseada na dele. Eu quero a minha experiência espiritual. Eu quero ser crente. Como esses crentes de verdade. Sabe? Olha, eu não sei se vocês são assim. Eu sou muito emotivo. Né? Pela graça de Deus, Ele não me permite chorar na frente de vocês. Mas
Eu chorei muito tempo quando eu fiquei sabendo que o apelido de Tiago, que escreveu o livro de Tiago, era Tiago Joelho de Camelo. Vocês sabem por que o apelido dele era esse? Porque ele passava tanto tempo de joelho orando que o joelho dele ficava duro, assim, meio necrosado. Tiago Joelho de Camelo. E a gente? A gente ora? A gente ora mesmo? E cadê a evidência que a gente ora? Não, pastor, mas não é assim, está aqui dentro, é mesmo. Quando você carrega o celular, não aparece lá a quantidade de porcentagem que foi recarregada? Então quer dizer que quando você ora, ninguém nota que você passou o dia em oração? A noite em oração? Quando você se torna cada vez mais parecido com Cristo, ninguém notará que você está se tornando cada vez mais parecido com Cristo? Claro que vai notar. E é essa busca que está aqui em Mateus 7. Por isso eu quero concluir hoje provocando mesmo a mim e a vocês. A gente tem quarta, quinta e sexta. Se a gente estiver vivo, claro. Para a gente buscar o Senhor. É até profético, né? 3 dias. Buscar o Senhor, mas com esse afinco. Chegue aqui na sexta-feira sem orgulho. Chegue aqui chorando, pedindo perdão para as pessoas que você ofendeu. Tão bonito as histórias que a gente ouve, as histórias missionárias. Uma pessoa foi evangelizada numa tribo na África e ela tinha roubado 2 galinhas da sua vizinha já há algum tempo. E tinha mentido para a vizinha, dizendo que não sabia o que aconteceu com as galinhas dela. Ela recebeu o evangelho. Bateu na porta da vizinha chorando. Eu matei suas galinhas. E comi. Eu disse para você que não fui eu que fiz, não, mas fui eu mesmo. Eu estava querendo, estava com fome, não tinha as coisas aqui, vi lá, matei, comi. Quando você bateu aqui, eu disse, mas agora eu sou uma pessoa diferente. Não posso mais conviver com isso. Você imagina isso? Isso acontece, irmão. Deveria acontecer com mais recorrência. E como é que a gente pode se chamar crente se essas coisas não nos incomodam? Se a gente fica tão, sabe? Se a gente é tão hipócrita a ponto de achar que o nosso cristianismo medíocre vai dar conta naquele dia. Não vai. Lembre-se sempre das noivas que ficaram de fora. Elas aparentavam que não estavam. Elas bateram, não bateram? Mas a porta não lhe foi aberta. Por isso que é importante que enquanto a gente tem tempo, e agora eu concluo o que está escrito lá em Isaías 55, buscai enquanto se pode ser achado. Sabe, você está aqui hoje, mas pode ser que amanhã você não esteja, e não é porque você vai morrer, é porque o Deus que permitiu que você ouvisse a verdade hoje, talvez amanhã envie o espírito do erro. Deus faz isso? Faz. Você nunca leu 2 Tessalonicenses 2? Se você não tem prazer em ouvir a verdade, se o seu grande desejo é ouvir a iniquidade, então Deus satisfará o seu desejo. Então você pode estar ouvindo o Evangelho talvez hoje pela última vez. Com os ouvidos aptos. Talvez amanhã o seu coração esteja fechado completamente para qualquer verdade. Por isso, o último dia da gente é sempre hoje. Porque amanhã é uma hipótese. Amanhã é uma possibilidade. Que o Senhor nos ajude a viver de uma forma que vale a pena. Ó Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a preciosidade da graça que nos alcança em Cristo, a sublimidade das tuas revelações, Senhor, a firmeza das tuas palavras e como nós devemos nos entregar confiantemente, desimpedidamente ao teu chamado, Senhor. E ao retorno, Senhor, aos nossos lares, o Senhor leve-nos em paz, em segurança, mas que a nossa consciência esteja, Senhor,
em verdadeira ebulição, para que nós não venhamos a nos contentar com qualquer cristianismo, mas que venhamos a buscar um verdadeiro cristianismo, onde o Senhor está presente nas nossas vidas de forma real e transformadora a cada instante, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ouvir a Tua verdade. Muitos não têm essa oportunidade, mas nos ajuda a viver à altura, Senhor, desse enorme privilégio. Livra-nos, Senhor, de todo sentimento maligno, de apatia, que nós sejamos motivados a viver um cristianismo de excelência, Senhor, aonde buscamos, como Abel, ofertar sempre o melhor para Ti, como uma demonstração do nosso amor sincero, sabendo nós que o Senhor nos amou primeiro e por isso podemos Te amar. Oramos mais uma vez, Senhor, por esse bairro, por essa cidade. Nós oramos para que o Senhor nos faça, Senhor, participantes do avanço do Teu reino, Senhor. Envia-nos aonde apraz o Senhor nos enviar, Senhor. Que nós não venhamos a colocar limites aonde o Senhor não colocou. Por isso oramos, Senhor, para que a Tua palavra se cumpra e o Teu evangelho seja pregado no mundo inteiro. Que o Senhor nos conceda o privilégio de sermos participantes dessa obra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com alegria respeitosa e santa, mas com uma grande alegria. Amém. Agora, quando fiquem alegres demais, assim como vocês estão, certo? Não se esqueça que Jesus é maravilhoso. Aleluia! Obrigado.